Eu amava aquele trabalho. E aí eu postava nos meus stories todos os dias, assim, nossa, que lugar incrível, como eu amo trabalhar aqui. E uma amiga minha viu, aplicou pro trabalho, conseguiu um emprego, chegou na ilha e não ficou nem uma semana. Ela detestou. A gente tá falando da mesma ilha, do mesmo emprego, mas perspectivas diferentes. Para mim, aquele emprego, ser camareira num resort 5 estrelas, era um sonho, porque era o único jeito que eu poderia pisar num resort 5 estrelas. Enquanto para minha amiga, aquele era só mais um emprego ruim. Eu penso muito frequentemente nessa situação que aconteceu, foi 5 anos atrás, mas eu lembro que eu fiquei muito confusa, porque a minha amiga me mandou mensagem perguntando: "Ei, o que você acha desse lugar? Vale a pena eu aplicar? Como é que é trabalhar aí?" E aí a minha resposta foi: "Vem, porque é muito da hora, a vista é incrível. O trabalho é um pouco puxado, mas vale a pena por causa da vista do lugar." Olha como é interessante. O valer a pena depende da tua realidade. Para mim valia a pena. Eu estava saindo de um emprego mais ou menos, que eu era recepcionista num outro resort, mas era um resort muito mal administrado. Então, para mim, ir para um resort 5 estrelas, onde tudo era muito bem organizado, por mais que o trabalho fosse mais puxado, né, ser camareira era um trabalho muito mais físico do que ser recepcionista, a troca fazia muito sentido na minha cabeça. E para minha amiga, ela não precisava passar por aquilo, não apenas por causa do resort em si, mas ela não estava num momento de necessidade, de precisar de um trabalho de sobrevivência. Ela muito provavelmente estava recebendo dinheiro dos pais do Brasil, então pela realidade dela, aquele trabalho não valia a pena e não fazia sentido. E eu lembro de pensar na época assim: "Ué, mas por que que ela não gostou? Sabe, o que que tem de errado aqui? Por que que ela não quis ficar?" E hoje eu entendo, olhando para trás, que ela não estava errada. E que eu também não estava errada, a gente só estava vivendo vidas completamente diferentes. E eu penso muito nessa história hoje em dia, toda vez que eu me pego me comparando com alguém, alguém que está muitos passos à frente ou alguns passos atrás. Até porque não existe, né, frente ou trás, cada um está seguindo sua trajetória e cada um está evoluindo de acordo com a sua própria realidade. E aí, às vezes a gente compara a nossa vida com a vida do outro, ou fala: "Nossa, fulano tá muito bem", ou "Como é que pode que fulano tá vivendo uma vida tão incrível? Como é que pode que ciclano está, sei lá, viajando o mundo, está fazendo alguma coisa que a gente gostaria de estar fazendo?" Mas a gente não sabe o preço que aquela pessoa está pagando para viver aquela realidade. Então, por exemplo, eu postava nos meus stories a vista, a piscina, a alimentação, quando eu recebia gorjetas. Eu não estava postando nos meus stories eu lá limpando o ralo do banheiro, limpando a privada do banheiro. Entendeu? Eu não estava postando esse lado. Então, para quem via apenas a recompensa daquele trabalho, não conseguia nem imaginar qual que era o preço a ser pago para estar vivendo aquela realidade. E aí, quando essa minha amiga foi pagar o preço, ela viu que não valia a pena e que o preço era muito alto para a realidade dela. Mas isso não está errado, sabe? A gente faz isso, é a nossa natureza, comparar e olhar e se questionar. O que a gente não pode fazer é subestimar o esforço que aquela outra pessoa está fazendo. Por exemplo, seria muito fácil eu falar assim: "Nossa, minha amiga, cara, abandonou, ela nem quis ficar." Só que e se eu tivesse no lugar dela? E se eu tivesse a oportunidade de viver num resort 5 estrelas e estar na Austrália sem precisar trabalhar, por exemplo? Se os meus pais estivessem me mandando dinheiro, será que eu me submeteria? Será que eu aceitaria aquele trabalho como camareira? Muito provavelmente não. Mas só a gente sabe da nossa realidade, só a gente sabe o preço que a gente está pagando para ter a vida que a gente está vivendo. Só a gente sabe o esforço que a gente está fazendo para tentar mudar de vida. E quem está de fora não entende aquilo, ou não entende por que
que a gente está fazendo aquilo? Por que que a gente quer mudar de vida? Por que que a gente está pagando um preço tão alto? Então, o que eu aprendi e estou tentando exercer cada vez mais é não comparar a minha realidade com a realidade do outro. Não se compare, não se pergunte o porquê que a outra pessoa tem um sucesso que você talvez ainda não alcançou, porque a gente não sabe a perspectiva daquela pessoa. Talvez o que a gente considera sucesso, ela ainda não considera como sucesso, ela ainda se questiona. Não é doido isso? Todas essas situações dependem da nossa caminhada, de quem a gente é até aquele momento. Eu não mudei a minha perspectiva com relação àquele trabalho ou com relação à situação inteira. Eu só comecei a entender um pouquinho mais a perspectiva dela. E eu olho para essa situação pensando, nossa, realmente cada um tá vivendo a sua história e a gente não faz ideia do que tá acontecendo na vida da outra pessoa. A gente não sabe quais que são os objetivos dela e em qual etapa do caminho ela está. Às vezes a gente pode estar na mesma etapa, mas são degraus muito diferentes. Faz sentido isso? Me conta. Me conta se tu concorda e me conta se tu discorda também, porque eu tô aqui para criar uma comunidade, para compartilhar histórias e para aprender. Eu não tô aqui só para falar. É isso que eu quero. Eu quero ouvir de você. Eu quero saber a sua opinião e eu quero conversar. Um beijo. E a gente se encontra no próximo vídeo.